Olá para você que acompanha as redes sociais do AU Online, está iniciando o Papo Saúde desta semana. Hoje eu estou aqui com a educadora física Danúbia Pacheco, que trabalha no SESC, coordena o grupo Maturidade Ativa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dos exercícios físicos na terceira idade. É depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como eu havia falado, hoje o tema é a importância dos exercícios físicos na terceira idade. A nossa convidada é a Danúbia Pacheco, que vai conversar um pouco conosco sobre esse tema. Muito bem-vinda, Danúbia. Obrigada pela oportunidade de estar falando sobre um assunto muito importante hoje em dia. Então, Danúbia, a gente sabe que a importância dos exercícios é cada vez mais divulgada e compreendida pelas pessoas, que aos poucos passam a entender a gravidade de uma vida sedentária, da falta de exercícios físicos na nossa rotina. E para a terceira idade, você que trabalha com o grupo Maturidade Ativa no SESC, qual a importância de manter uma vida ativa fisicamente? Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, né? Tudo que a gente faz durante o dia, a gente precisa de movimento. Então, ao envelhecer, a gente vai perdendo capacidades fisiológicas. Então, se movimentar, fazer movimentos adequados ao envelhecer é muito importante para a qualidade de vida. Então, precisamos inserir para as pessoas idosas ao envelhecer que o movimento, exercícios, tem que ser algo diário na vida deles. E hoje, então, como eu havia comentado, você coordena o programa SESC Maturidade Ativa, né? Há quanto tempo o projeto existe aqui em Erechim e quais os objetivos das ações e dos trabalhos desenvolvidos com os idosos? Certo. Então, o SESC, ele tem como intuição um propósito na nossa instituição, que é cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Através dos serviços de educação, saúde, lazer, e dessa forma o programa SESC Maturidade Ativa, ele foi criado em 25/11/2005, exatamente com a finalidade de proporcionar ao público de 50 anos uma qualidade de vida melhor, um envelhecer ativo, né? Então, de acordo com o passar dos anos, foi pensado em algo para as pessoas idosas no SESC, criando-se então a Maturidade Ativa. Então, em 2005 foi criado o grupo. Isso, esse ano então a gente vai completar 18 anos, em novembro, 18 anos, né, de grupo e 18 anos de muita atividade, muita alegria, muito companheirismo. Então é um grupo bastante intenso, né? Hoje a gente tem um número elevado de pessoas e cada dia mais eles vêm procurando, né, o SESC para fazer atividades, para se interar a grupos. E com relação à expectativa, né, de quando foi criado o grupo lá em 2005 e
com relação ao que hoje se tem, as atividades são desenvolvidas, o resultado que essa ideia, esse projeto que estava nascendo lá gerou, dá para se dizer que ele cumpriu com o objetivo lá inicial dele? Com certeza. Na verdade, evoluiu muito, né? Porque no início era feito reuniões, encontros, né? E para levar as pessoas a grupo, a inserir ao grupo para sair um pouquinho de casa. Um grupo de idosos tradicional. De idosos tradicional, né? Só que aí, com o passar dos anos, percebeu-se que era pouco. Então, foi colocado oficinas, atividades nesse grupo, né? Cada ano foi melhorando, né? E dessa forma, então, foi colocado diversas oficinas, não só o encontro. O encontro, sim, ele permanece hoje, a gente tem os encontros semanais, mas todos os dias tem atividades no SESC, na maturidade ativa, onde cada idoso, né, cada pessoa idosa vai e percebe qual é a sua necessidade e faz essa oficina. E quantos participantes há atualmente hoje no grupo? Hoje no grupo a gente tem 130 idosos, né, realizados a inscrição, né, que a gente tem um cadastro, isso, e nesses eles se dividem em diversas atividades, né. Hoje a gente tem no nosso grupo atividades físicas, cognitivas e também ações sociais. Então, assim, hoje a gente os participantes, eles têm atividades, por exemplo, como o câmbio, né, que é uma atividade, é um vôlei adaptado, né, a qual eu tenho duas turmas, né, uma turma de iniciantes, que é uma parte mais recreativa, que eles vão lá mais para brincar, para se divertir, para interagir com seus colegas, né? E também eu tenho o câmbio avançado, que é um time de competição, que a gente compete, né? Que a gente compete entre os municípios da região e também estadual. E após isso, a gente tem outras atividades também físicas, como o yoga, né? A gente tem 2 vezes por semana o yoga para pessoas acima de 50 anos. A gente tem o idiomas italiano, que é uma oficina maravilhosa que a gente colocou ano passado. Então, essa oficina, algumas integrantes pediram e a gente acabou avaliando, vendo, e hoje ela está lotada, a gente tem capacidade de 20, e começou com 8, foi aumentando para 10, e hoje a gente tem 20 integrantes, né, nessa oficina de italiano, idiomas italiano, a qual 5 dessas integrantes vão esse ano participar de uma viagem à Itália, junto com esse grupo de italiano. Temos também ginástica cerebral, que é feito lá no SESC, né, com a participação de muitos livros para as pessoas adquirir o hábito da leitura e também para trabalhar essa capacidade cognitiva do cérebro, né? Então, a gente tem a ginástica cerebral, a gente tem também a inclusão digital, que hoje em dia é muito precisa, né? A gente precisa muito do celular, do computador. É uma necessidade. É uma necessidade muito grande. Todo mundo, né? A qual as pessoas idosas, então, elas têm dificuldades e muitas vezes elas não têm para quem pedir essa ajuda. Então, o SESC oferece também, 1 vez por semana, essa oficina, a qual foi também uma evolução que você pediu desde lá de 2005 para cá, foi uma evolução muito grande, né, da gente implantar essa oficina. Temos a oficina de canastra também e outros jogos que eles vão lá para se divertir e também, de uma certa forma, trabalhar a memória também nessa atividade. Muito bacana, realmente são diversas atividades, né? Atuam em muitas frentes e com certeza é um desafio também, né? Promover todas essas atividades e fazer com que os idosos consigam se engajar e se envolver. É um número expressivo, né? Você falou 130 idosos que compõem, enfim, o grupo como um todo, né? Como fazer para esses idosos realmente interagir e se envolverem com essas atividades? Isso. O que acontece? Quando eles saem de casa, eles procuram algo para
fazer com que eles se sintam melhor, com que muitos têm aquele vazio, muitos perderam algum familiar. Então, eles chegando até nós, a gente tenta proporcionar a eles um carinho, uma atenção e oferecer atividades que para ele, nesse momento, para essa pessoa, nesse momento, vai acarretar em grandes benefícios. Esqueci de falar também de uma oficina que a gente tem um bom público e aumentou bastante de um tempo para cá, que é o coral do SESC, né? Esse coral, a gente, além de eles desenvolver o hábito pelo canto, né? Eles também se apresentam. A gente tem feito muitas eventos voltados ao coral, né? Por exemplo, eles se apresentam aqui na região e esse ano a gente vai fazer um evento cultural estadual. Ele começou regional, né? Com as regiões de Erechim, Passo Fundo, Carazinho, Frederico e Palmeiras. E aí ele deu tão certo ano passado que esse ano a gente vai fazer estadual. Então, todos os SESC do Rio Grande do Sul vão se encontrar aqui na nossa região, vai ser em Marcelino Ramos, em agosto, e vai fazer um encontro. E é muito bonito, sabe? Porque além deles virem cantar, eles se encontram com todos a maturidade ativa de todo o Rio Grande do Sul. É um encontro muito bonito. Vai ser em Marcelino? Vai ser em Marcelino Ramos. Qual a data? Perdão. Vai ser dia 22, 23, 20 e 24 de agosto em Marcelino Ramos. Sim, agora em agosto. Então, eles estão num preparativo bem grande para esse grande evento. Que bacana. Você comentou, né, desses encontros de corais e também da equipe de câmbio que realiza competições. Isso. Uma das equipes, né, que está se preparando para competições. Esses encontros, tanto do coral como as competições que o grupo participa, eles envolvem só os grupos do SESC, dos diversos municípios, ou envolvem também outros grupos de idosos, competições organizadas por outras entidades? Sim, na verdade as competições de câmbio o SESC promove, mas também a gente participa de competições que o SESC não promove. Então, através de convites, né, a gente participa na região e estadual, assim como o coral também. O coral a gente recebe muitos convites, né, de encontro de corais da região, né, então a gente está sempre procurando ir, né, e fazer de acordo à vontade deles também. A gente leva no grande grupo, vê se é possível, né, e é muito legal, eles adoram, eles gostam muito. E daí promove também essa interação, né, do grupo do SESC com a comunidade, né? Com outros times, outras corais, e a comunidade sempre, eu recebo muitos feedbacks. Eu assisti o coral do SESC, que lindo, quando eu envelhecer eu vou também, né? E outras pessoas que viram uma apresentação e procuram o nosso grupo porque gostaram da apresentação, gostaram do nosso trabalho e vêm até lá para poder também ser integrante e participar. E voltando um pouco ao tema da atividade física em si, como você percebe que os idosos se mobilizam para participar dessas atividades? Há alguma dificuldade em fazer com que eles participem, que eles queiram se envolver com essas atividades que para muitos podem ter certas dificuldades com relação à idade, mobilidade, flexibilidade, tudo isso, e como isso também contribui para criar um espaço de convívio, de lazer e interação social entre eles, né? Sim, há muito receio, né? Muito receio de algumas pessoas quando a gente convida. Tem pessoas que a gente sabe que levam uma vida bastante delicada, né? Então, às vezes a gente convida e a gente escuta relatos que prefiro não sair de casa, prefiro ficar no meu momento sozinha. Então, às vezes a própria pessoa ela tem receio, sabe, de interagir com outras pessoas, né? Que perdeu algum familiar, enfim, e está num momento difícil. Mas também há relatos de pessoas que procuram as atividades e percebem a melhora,
né? Na atividade física, principalmente. Eu tenho integrantes que falam que a maturidade ativa mudou a vida deles, mas também porque foi através do encontro, né? Que a gente tem encontros toda quinta-feira, que a gente faz a reunião, faz dinâmicas, e daí descobriram a atividade física lá, através de um encontro. Então, a atividade física, ela é fundamental hoje para o envelhecer, né? Para o envelhecer saudável de uma pessoa, né? Sem contar a melhora que ele proporciona hoje em dia, né? Promovendo a qualidade de vida. O exercício físico, ele também melhora a autoestima da pessoa, né? Dessas pessoas que não têm mais tanta vontade de viver, digamos assim, né? Que tem algum problema, então fazendo exercício físico acaba melhorando a autoestima dessa pessoa. E com certeza eu acredito que seja um desafio muito grande, principalmente lidar com pessoas às vezes que passam por todas essas dificuldades que você comentou e também que levaram um estilo de vida sedentário ao longo da sua juventude, não foram acostumadas a praticar muitos exercícios. Claro, tem aquelas pessoas que trabalharam com lavouras, trabalharam na roça, essas já têm uma ligação, mas é de outra forma, né? Elas trabalhavam porque precisavam, não necessariamente porque queriam fazer alguma atividade. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre se você percebe algum desafio para lidar com aquelas pessoas que tiveram essa vida mais sedentária com relação àquelas pessoas que já praticavam exercícios há um maior tempo. Sim, totalmente, assim, a gente percebe uma grande evolução de pessoas que cresceram no meio da atividade física, né? A gente vê uma evolução muito grande, até nos nossos jogos, a gente vê a facilidade de pegar a bola, de jogar a bola, e outros que têm a dificuldade até de locomoção, que às vezes não tem nenhum problema de saúde, mas foi mais sedentário antigamente, né? E aí a gente vê toda essa evolução de pessoas que têm mais força ou menos força, são mais ativos. Então, ali a gente vai tentando inserir de uma forma com que eles não se sintam tão rejeitados, né? E assim, não só no nosso grupo, hoje o SESC tem também a academia, né? Onde a gente proporciona não só essas atividades do grupo, mas sim a gente tem a academia, que tem a musculação, que ela é muito benéfica hoje para o envelhecer, por causa do fortalecimento muscular, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a massa muscular, a gente vai perdendo a capacidade aeróbica, né? Então, tudo isso, a academia também, a gente tem um serviço, a academia, a gente tem o Pilates, a gente tem o Pilates, que 70% do público do Pilates é de pessoas idosas, né? Então, assim, a gente tem aulas de alongamento, caminhadas. Hoje o SESC, ele faz caminhadas orientadas, mas a gente tem caminhadas a longa distância, assim, e eu tenho integrantes que são os mais ativos, né? Que participam de 15, 20 quilômetros nas nossas caminhadas. Nossa, que bacana. E eles, às vezes, acabam se saindo melhor que uma pessoa de 30 anos, de 25. Então, assim, eles se sentem muito, muito felizes, né? Eles têm relatos, assim, de esses integrantes, assim, que eles superaram as suas próprias expectativas, né? Então, isso para nós é gratificante. E você comentou da musculação. Há muitos idosos, pessoas de mais idade, principalmente, que elas têm receio de se machucar, de se lesionar ao realizar a musculação ou atividades físicas mais intensas, né, como longas caminhadas, como você comentou. Como fazer com que eles... como diminuir esse receio, esse medo deles se lesionarem, como o SESC trabalha para garantir com que esse risco seja o menor possível? Então, assim, sempre que uma pessoa idosa for procurar uma atividade física, primeiro, sempre tem que ter um professor de educação física, né, qualificado,
que possa orientar essa pessoa, né? Nós, tanto no nosso grupo, eu que coordeno a maturidade, também sendo como eu sou profissional de educação física, mas não só na parte da execução, mas sim dar orientações para essa pessoa, dar importância, falar com essa pessoa antes dela fazer atividade física, né? Informar tudo os benefícios, né? E também orientar os malefícios, acaso não seja bem executado. Então, na hora da prática, sempre o profissional de educação física acompanhando, né, em todas as atividades e fazendo sempre, a gente brinca lá no SESC, eu e os professores lá da academia, que é um desafio bem grande trabalhar com uma pessoa idosa, porque eles gostam muito de conversar, então eles fazem atividade física, 5 minutos de atividade física e 10 de conversa, né? Então, isso também faz parte, né, da atividade física para a pessoa idosa, né? Toda essa interação. Então, na verdade, é isso que a gente proporciona quando vem até o SESC, né? Vem até nós, né? Uma pessoa que nunca fez, então, muita orientação, muita explicação e tentar deixar eles bem confortáveis, né? Bem em casa, né? A gente sempre fala que a gente é uma família, né? Eles vêm, eles se sentem em casa. E esse momento de lazer, de integração, de conversa, às vezes é o que motiva eles estarem lá, né? E às vezes não é nem pelo exercício físico, eu imagino, né? No caso não seja, podem me informar, mas eu imagino que muitas vezes os idosos querem ter esse momento de interação, de sair de casa, de buscar conversar com outras pessoas, e a atividade física acaba sendo um meio para isso. Isso, a gente escuta muito, sabe? Que eles falam que o SESC é a segunda casa deles, né? Que lá eles são mais felizes, que a vida deles mudaram após frequentar as atividades lá. Então, assim, a gente escuta muita coisa, sabe? E eu mesma saio muito feliz, assim, porque às vezes eles nos surpreendem, sabe? Eles contam histórias, assim, que nos deixam emotivo também, de tanto que o SESC é importante na vida deles. A gente acaba até se motivando com as histórias deles. E, Danúbia, com relação ao que se fala muito também sobre exercícios na terceira idade, ou sobre o que a terceira idade busca muito, é com relação à independência funcional. Infelizmente, muitos idosos, alguns mais cedo, outros mais tarde, acabam perdendo essa independência de realizar atividades básicas, né? Como se alimentar, como fazer as suas necessidades fisiológicas. Como a prática de exercícios físicos pode contribuir para essa independência, manter essa independência funcional em idosos? Sim. Para envelhecer, no envelhecimento, né, o exercício físico, ele vai melhorar muito várias funções, né? Mas principalmente o perfil lipídico é reduzido no envelhecer. Então, as taxas de gordura no sangue aumentam, né? Então, fazendo o exercício físico, ele vai prevenir todas essas baixas, né? E também vai prevenir a hipertensão, a diabetes e outras doenças, né, que acaba ocorrendo ao envelhecer. E também, principalmente, prevenir o acidente vascular cerebral, né, que hoje tem acontecido muito em pessoas idosas. Então, tudo isso contribui, né, para que eles consigam manter a saúde, né, e realizar as atividades básicas do seu dia a dia. Exatamente. Como você falou, ali no processo das atividades diárias em casa, né, o sentar, o levantar. Então, tudo isso tem a ver com o exercício físico, né? Quanto mais ele praticar atividade física, mais ele se alongar, ele fazer musculação, ele fazer atividades que movimentam o seu corpo, né? Ele vai se sentir melhor também nas suas atividades diárias em casa.
E com relação aos exercícios voltados para a terceira idade, para garantir essa independência funcional, para garantir a manutenção da massa muscular, prevenção de doenças, pode-se dizer que há exercícios específicos para a terceira idade ou são exercícios comuns que são de alguma forma adaptados para eles, enfim, questão de carga, intensidade, tem exercícios específicos para a terceira idade ou não? Sim e não. Na verdade, o que acontece? Assim, eu encontro pessoas diversas, assim, no nosso grupo, por exemplo, assim, eu tenho pessoas que não aparentam a idade que têm, então acabam fazendo tudo, né, e tem poucas restrições. Ao mesmo tempo, tem pessoas que acabam chegando no nosso grupo e tem muita dificuldade, tem muito problema de saúde. Então, as atividades recomendadas hoje em dia, principalmente para os idosos, a gente orienta muito alongamento, né? Por exemplo, a gente tem exercícios, atividades como a dança, né? A gente tem a dança em grupo, a dança circular, então tem pessoas que têm mais dificuldade, vão para uma dança mais em círculo, que é mais parada, vai para um alongamento. Tem pessoas mais ativas que têm mais facilidade para fazer exercício, então a gente já recomenda a fazer uma dança mais aeróbica, né? Na musculação pode fazer uns exercícios mais intensos, né? Então, depende muito de cada pessoa. Inclusive, eu tenho pessoas, integrantes que participam lá dos encontros, né? E não se encaixam em alguma atividade que a gente tem e acabam indo, por exemplo, para a hidroginástica, que é muito recomendada também na terceira idade. Então, exercícios na água é fundamental, né? Não tem impacto, né? Pode fazer um trabalho aeróbico grande ali, né? E sempre dentro das suas limitações. Então, de acordo sempre com o que a pessoa quer, o que a pessoa busca, a gente vai estar orientando da melhor forma. E, assim, quanto à frequência, claro, é particular de cada um, como você havia falando, né? Mas tem uma base, assim, com relação à frequência de realização de atividades físicas no decorrer de uma semana e a duração desses exercícios especificamente para os idosos? Na verdade, também, né, depende de cada um, mas hoje a gente tem atividades todos os dias, mas de 2 a 3 vezes é recomendável. Para quem vai iniciar 2 vezes, né, na terceira idade a gente sempre brinca que uns falam, 1 vez por semana já tá bom. A gente tenta interagir com ele, né, trazendo ele para nós e conversando, mas colocando como 2 vezes por semana, né? Uma pessoa que não seja idosa, a gente sempre parte do início de 3 vezes por semana, para ter um resultado melhor. Mas na pessoa idosa, a gente tem que sempre muito mais devagar, com cuidado. Então, 2 vezes por semana seria o ideal. Eu tenho integrantes que fazem 4 a 5 vezes atividades intercalando, né? A dança, a musculação, o yoga, né? E o próprio coral, a ginástica cerebral, mas acabam se sentindo, quanto mais atividade física, melhor. Mas tem as pessoas com mais dificuldade, né, que acabam fazendo 2 vezes por semana. E eu tenho casos também de 1 vez por semana que eles se sentem melhor fazendo 1 vez por semana, mas com o passar do tempo a gente incentiva para aumentar essa prática. E vocês percebem alguma diferença ou algumas diferenças entre esses idosos que praticam mais atividades físicas, conseguem? Com certeza é um processo, né? Eles não começaram do nada a fazer várias atividades assim numa semana, mas vocês percebem alguma mudança no comportamento, na questão da aptidão física em si deles com relação a essas pessoas que praticam 1 vez por semana, ou às vezes não conseguem realizar essa prática? Sim, percebemos muito. Inclusive, muitos
são espelhos, sabe, para outras pessoas, né, que acabam, elas são um exemplo, né, acabam sendo exemplo para outras pessoas que vê como essa pessoa tá, como essa pessoa evoluiu, né, então, pessoas que começaram, a gente tem hoje no grupo integrantes lá de 2005 ainda, né, eu tenho uma senhora de 92 anos, né, então ela participa no grupo, assim, e ela conta os dias para ir para o SESC, sabe? E a gente vê o quanto ela, hoje com 92 anos, ela vai a pé. Ela está desde o início. Ela está desde o início. Ela vai a pé para o grupo, sabe? Ela vai caminhando. Claro que as suas capacidades cognitivas hoje não são tão boas, né? Mas ela sabe bem certinho o caminho, ela vai, ela interage, né? Com mais cuidado e tal. Mas ela tem uma vida bem ativa, assim, mais ativa, né, sendo que ela tem 92 anos. Mas eu tenho outras pessoas também que acabam percebendo que o quanto está fazendo bem as atividades, né, o exercício físico, e acabam evoluindo e nos relatam essa evolução, né, quanto elas ficam felizes nessa evolução da prática da atividade física. E com relação, você falou sobre os exercícios físicos, né, que são adaptados para cada idoso, cada um tem as suas limitações, as suas particularidades. Existem modalidades esportivas que devem ser evitadas por idosos? Sim, na verdade, não exatamente modalidades, né? A gente tem algumas restrições que seriam atividades de alto impacto hoje para a pessoa idosa, não é recomendado. Tanto que o vôlei, por exemplo, o vôlei foi adaptado, né? O vôlei para a terceira idade é o câmbio, né? Então, foi mudado alguns... a maneira não existe cortada, porque eles não podem saltar, eles têm todo... em vez de pegar em manchete, eles encaixam a bola, na verdade o saque deles é jogar a bola, então tudo adaptado de uma forma que não tenha impacto, que não tenha movimentos bruscos, né? Então, não existe uma regra que não pode fazer tal atividade, né? Eu conheço também, ali no nosso grupo, a gente tem uma integrante que joga tênis, né? Então, ela joga tênis, não tem problema no ombro, ela faz fortalecimento muscular, né? Mas há exceções, né? Há pessoas que vão fazer e vão sentir que não tá legal, né? Por exemplo, na própria musculação, não pode se colocar muita carga, né? Então, tem sempre os cuidados que são fundamentais, né? Por isso que um professor de educação física tem que estar sempre junto, né? Mas, principalmente, evitar impactos maiores. E que sinais podem ser? Claro que o ideal é sempre o profissional de educação física junto, como você comentou, mas sabemos que nem todos os idosos vão ter essa condição de ter esse profissional junto e vão querer manter uma vida ativa, vão querer realizar os exercícios físicos para a manutenção da saúde. Como eles podem perceber, quais sinais podem indicar que aquela atividade é inadequada ou que sua intensidade está... que a atividade possa estar intensa demais para aquele idoso? Na verdade, eles mesmos vão demonstrando, né? Eles conhecem as nossas atividades, eles têm muita vontade de fazer, eles têm muita garra, assim. Mas quando eles vão fazer, eles percebem que uns dá mal-estar, a gente acaba falando que no início é normal, mas o mal-estar prevalece, a tontura, né? Então, a gente sempre vai adaptando conforme a necessidade de cada um. Mas os sinais principalmente são tontura, mal-estar, lesões, né? Muitos idosos, eles, devido à perca da massa muscular, eles acabam se lesionando mais, caindo, né? Eles perdem o equilíbrio,
no envelhecer e acabam caindo, então eles têm alguma problema no joelho, na coluna, é muito normal isso acontecer, então a gente vai sempre conversando, né? Lá no nosso grupo, assim, eu como aqui oriento eles, eu oriento para cada atividade e aí os outros professores, eles vão conduzindo eles, né? Mas principalmente, assim, prestar muita atenção, assim, nas lesões, né? E no mal-estar que eles podem ocorrer durante a atividade física. Então é importante os idosos, os profissionais que acompanham, estar atentos a esses sinais que o próprio corpo manda, né? De como eles se sentem fisicamente e também psicologicamente com relação às atividades. Isso mesmo. Então, Núbia, com relação então às atividades promovidas pelo grupo, quais atividades foram já implementadas agora no ano de 2023, né? Quais novidades foram implementadas? E o que vocês ainda planejam para o restante desse ano? Você comentou do Encontro de Corais, né, que também é uma novidade no SESC. Quais outras ações estão sendo pensadas e desenvolvidas? Esse ano de 2023, então, foi criada a inclusão digital, que eu já comentei, e também a educação financeira, ao qual a gente tem uma equipe, né, de um banco aqui de Erechim, que vai uma vez por mês até os nossos encontros e acabam dando dicas, né, financeiras, do cuidado que eles têm que ter com golpes, né, que hoje em dia tem muito golpes na terceira idade. Então, foi uma das atividades que a gente incluiu. E também a gente tem os eventos, né, que esse ano a novidade é esse do Encontro de Corais, mas que a gente tem também os Partiu Natureza, tem o Partiu Natureza para a Maturidade Ativa, né, que foi realizado em março, onde a gente faz todo um roteiro com uma viagem, com uma gastronomia muito gostosa. Lá no meio da tarde eles praticam uma atividade física em grupo, né, tem momentos de meditação, né, para se conectar com o seu eu. E também a gente tem, no final do ano, a gente tem um encontro muito grande, que é em Torres, né, aqui no Rio Grande do Sul, que é onde todos os grupos da Maturidade Ativa, são em torno de 1.500 idosos, a Convenção da Maturidade Ativa. Nessa convenção, eles ficam 4 dias e também eles acontecem de tudo, oficinas, né, de beleza, de atividade física, palestras, bailes, né? Então na verdade é muito esperado durante o ano todo, né? A gente tem fila de pessoas, né? A gente não tem tantas vagas, então eles ficam às vezes chegam cedo para garantir sua vaga para ir para essa viagem. Sempre em Torres. Sempre em Torres, todos os anos em novembro. Então, realmente é bem bacana que, além da atividade física em si, vocês promovem toda uma série de atividades, né, que o principal é essa integração, né, essa socialização entre os idosos e fazer com que eles tenham qualidade de vida, né? Isso. E nós também, a gente promove ações sociais, né? O nosso grupo da Maturidade Ativa, ele sempre de 3 a 4 ações sociais na comunidade a gente realiza, né? Agora, nesse momento, essa semana a gente está com a ação de entregar numa entidade as tampinhas, né, de garrafas plásticas, né, que vai ser trocado e vai ser revertido em cadeiras de rodas, né? A gente vai levar até uma instituição. E também a gente está com o Pedacinhos do Amor, que é uma campanha do SESC, junto com o Mesa Brasil, que a gente faz, as pessoas idosas, elas vão até o SESC ou até em casa, elas fazem crochê, né? São quadradinhos, né? Que elas vão fazer 20 por 20 de crochê, e aí fazem vários quadradinhos, e aí depois une, costura e vira uma manta, né? O ano passado a gente entregou no CAOL 18 mantas,
né, realizados. A gente faz a campanha, começa em março e vai até agosto. E aí, em agosto a gente escolhe uma instituição e entrega. Assim também no final do ano a gente também faz ação social com crianças, né, próprios idosos, né, a gente vai até a instituição. Ano passado a gente foi na PAI, né, passamos uma tarde muito alegre com eles, né, a gente levou alguns integrantes do coral, né, a gente dançou com eles e até a parte de atividade física a gente conseguiu realizar com eles, fazendo movimentos de mexer braços muito leve. Então a gente tenta sempre se inserir também junto à comunidade. Que bacana, uma série de atividades, né, que fazem com que os idosos se sintam parte, não só de um grupo, como você falou também, da comunidade e consigam ter, acho principalmente esse sentimento de utilidade, né, de estarem presentes e podendo ajudar também. Então, Núbia, para os idosos então que estão nos assistindo e que despertou o interesse deles em poder participar desse programa, quais são as orientações e os requisitos para quem quiser participar? Então, para participar do grupo em específico da maturidade ativa, a gente pede que seja pessoas acima de 50 anos, né? Então, o grupo hoje ele funciona de segunda a quinta-feira, né? A gente pede sempre para ir procurar o SESC, né? E também maiores informações no 3522-1309, né? E ter boa vontade e ir até lá, a gente explica, tem uns quadros de horário, a gente explica direitinho como é que funciona todas as atividades. E também, como eu falei antes, não só o grupo da maturidade ativa, mas a gente tem a academia, que oferece muitos outros exercícios que pode ser feito na terceira idade. Muito bem, então esse foi o Papo Saúde deste sábado. Eu agradeço novamente a presença da educadora física da Núbia Pacheco, que coordena o programa SESC Maturidade Ativa. Muito obrigado pela sua presença, Danúbia, e muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam durante a manhã deste sábado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Então, até a próxima. Tchau, tchau.